Trazer agora o Guga Almeida, CEO da Trade Insights, já está aqui conosco para a gente bater um papo sobre mercado financeiro nesta terça-feira. Terça-feira que amanheceu no vermelho. Guga, muito bom dia para você, bem-vindo mais uma vez. Essa aversão ao risco está trazendo muitas consequências no cenário global, né? Principalmente agora, onde cada vez mais a tensão e a preocupação com novos lockdowns na China estão trazendo aí essa cautela um pouco mais exacerbada aí, além de risco de recessão, inflação mais alta nos Estados Unidos. O cenário está meio complicado para os investidores, né, Guga? Muito bom dia para você. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Pois é, eu não diria que o cenário seja complicado, tá, Felipe? Eu acho que o cenário ele não está positivo para a valorização dos mercados em bolsa. Tá? A gente já vem conversando sobre isso. Então, acho que o complicado é quando está difícil de tu enxergar o que de fato está acontecendo. E o que de fato está acontecendo é um processo de retirada de estímulo, tá? Para a tomada de risco, e isso com certeza faz com que os movimentos no médio prazo, no curto e médio prazo, eles sejam movimentos de baixa, sejam movimentos de correção. E acaba, né, que a gente começou a se acostumar com essa região aí dos 5 pontos do nosso mercado, do nosso índice Bovespa, que se mantém nessa região basicamente porque os ativos de commodity, que tem um grande peso no nosso índice, esses não sofreram uma grande desvalorização, né? Mas com todo esse movimento de recessão, né, toda essa conversa de recessão, toda a recessão que tem de acontecer em função da alta de juros lá nos Estados Unidos, que é outro tema que eu venho avisando desde o início do ano, né, desde o final do ano passado, na verdade, ou seja, tem tempo suficiente para se tomar posição, nesse tempo, o mercado ele dá tempo, né, ele não é rápido como a gente imagina que ele é. Ele vai te mostrando o que ele vai fazer e depois ele segue aquele movimento. Né? Então, em função da recessão nos Estados Unidos, tem espaço para as coisas corrigirem ainda mais e com mais força lá fora. Tá? Então, é isso que está acontecendo, Felipe. Então, obviamente que aqui no Brasil, a gente já vem com esse processo de elevação de juros há mais tempo do que lá fora. Né? A gente, em tese, podemos estar aí no final da elevação de juros, tá? Assim esperamos. Tá? Eu acho que tudo pode piorar. A gente está no Brasil, a gente ainda não teve sinais de melhora, então existe uma expectativa por sinais de melhora, existe aquela questão, né, puxa, a gente olha lá para o tema de combustível, para o tema do petróleo, a gente já sai reagindo, imaginando que as coisas vão melhorar. Né? Não é assim, tá? Não é assim, a gente tem que olhar assim, pô, a primeira resposta do mercado, obviamente, mas se a massa crítica de investidores vai, né, inverter sua posição ou não, porque no final... Felipe e telespectadores, o que importa é o preço que tu tomou, né, a posição, e o preço que o mercado tá, porque um dia tu vai ter que desfazer dessa posição. Esse papo de é para a vida toda tu tá casado com um ativo não faz sentido, né? Não faz sentido, a gente é ser humano, a gente tem tempo finito nesse planeta, né? Então a gente vai ter um dia que a gente chegou aqui, e vai ter um dia que tu vai estar indo embora, e nesse período tu vai ter toda uma experiência aqui dentro. E nessa experiência, obviamente, tu tem que ter, né, um bom senso para cuidar do teu recurso que tu tem disponível no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Essa é a visão. Né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu já estou há muito tempo no mercado, escuto essas narrativas há muito tempo, principalmente para aquelas pessoas que sabem o que querem do mercado financeiro, que querem a liquidez do mercado. Para quê? Para poder, tá, gerir o capital, e o business deles é fazer a gestão de capital, então precisa do capital de terceiros para poder fazer isso. Obviamente que no longo prazo é onde tu constrói as riquezas, mas tu tem que conseguir equalizar as tuas necessidades de curto, médio e longo prazo com os teus investimentos. E obviamente, quanto mais tempo tu estiver investindo, mais tu vai potencializar e escalar o teu recurso financeiro. Mas é a escolha de cada um. Tá? E o que a gente está vendo aqui no mercado agora é que a gente está numa região dos 98 mil pontos, né, bem crítica para o Ibovespa. Perdendo esse nível de preço, a gente vai trabalhar na região dos 90 mil pontos e, quem sabe, na minha opinião, a gente só vai encontrar um ponto de mudança de sentimento, né, se por um acaso o mercado consiga ir para um patamar mais baixo ainda. Por que vai ter uma mudança de sentimento? Porque
a gente entra numa esfera, se isso por um acaso vier a acontecer, onde o mercado vai apresentar uma distorção muito forte. E essa distorção muito forte mexe nos estímulos dos participantes. Né? Mexe nos estímulos dos participantes. Então muda, né? Aquelas pessoas que falavam, não, o mercado está caro, elas começam a entender que o mercado não está caro, que tem muito upside, que tem muita chance de performar e muito bem nas bolsas de valores. Então muda o estímulo. Né? Então, mudando os participantes, mudando o estímulo, tu volta a ter um cenário novo. Tá? As altas e baixas da bolsa, elas acontecem em cima de expectativas. Tá? Em cima de expectativas sobre eventos que possam acontecer em algum momento no tempo. A bolsa ela não se movimenta por fatos em si, ela não se desenvolve em cima dos fatos. Senão, em 2008, quando a gente ganhou o grau de investimento, a gente não teria feito o topo histórico no dia que fez o grau de investimento. Né? As pessoas, com o tempo, elas confundem um pouco, né? O que fez a bolsa começar a cair. Então, elas imaginam, não, mas a bolsa começou a cair por causa do subprime. Não. A bolsa começou a cair no dia que o Brasil, de fato, se tornou grau de investimento. Então, acabou aquela expectativa, aquele estímulo sobre algo que poderia vir a acontecer no futuro. No momento que já ficou concretizado, o fluxo dos investidores mudou de comportamento. E demora um tempo, de fato, para conseguir aprender isso. Oi? Não, é que você estava falando sobre essas suas perspectivas, e aí você comentou ali sobre a questão do mercado, né, a região que a gente está. Eu ia pedir para você compartilhar seu gráfico aí para dar uma olhadinha nas perspectivas para hoje, aí depois a gente estica um pouquinho mais a conversa. Legal. Bom, a expectativa para hoje está exatamente aqui nesse cenário. Tá? Em função do amplo movimento que nós tivemos ali no dia 6, tá? Até o dia 7, então do dia 6 às 13h15, tá? 1h15 da tarde, até o dia 7 às 3h30 da tarde, esse movimento foi bem amplo e direcional. O movimento de retorno também foi bem amplo e direcional. Então, a amplitude de curto prazo dos movimentos, ela está grande. Na fotografia que nós temos agora, nesse momento, que são 9h12 da manhã, né, que está aberto já o mercado futuro, não está aberto ainda o mercado à vista, nem o mercado americano, né, então a gente tem o nosso mercado futuro aberto, temos o mercado futuro americano e temos o mercado na Europa aberto. Então, nessa janela aqui de percepção, o que eu consigo imaginar de uma alta é, de fato, retornar, tá, lá para os 102.800, poderia voltar para aqueles patamares. Seria uma alta em torno de, teria um upside aqui em torno de 4,2%. Obviamente não acredito que isso aconteceria hoje. Né? Para isso a gente teria que ter um movimento positivo nos próximos dias. Então eu teria que imaginar que hoje é terça-feira, amanhã é quarta-feira, né? Quando sair inflação nos Estados Unidos, teria que vir uma surpresa positiva. Não sei se isso acontece. Tá? Não consigo ter esse estímulo e essa expectativa positiva, porque eu tenho uma expectativa mais negativa. Né? E aí, nessa expectativa mais negativa, a gente voltaria para essa região aqui dos 96 mil pontos, né? Ou iria para essa região aqui dos 96 mil pontos, que me faz mais sentido. Tá? Eu acho que o mercado ele tem mais condições para ir para esse patamar aqui de 96 mil pontos, que é uma queda aí em torno de 2,5%, 3% do patamar que nós estamos agora. Então essa é a minha expectativa aqui para o dia de hoje no nosso mercado futuro. Maravilha. Ô Guga, essa questão do petróleo, você consegue dar uma olhadinha também para a gente? Porque o petróleo está caindo bastante no cenário internacional hoje. Eu estava dando até uma olhada agora, mais de 4%, principalmente aí com essas questões lá na China. Não só o petróleo, mas o minério de ferro também tendo bastante volatilidade, caindo bastante nesse cenário. Você consegue dar uma olhadinha aí, ver a perspectiva do que você está vendo para o petróleo? Porque tem gente que fala que vai para 60, tem gente que fala que vai para 380, a gente não consegue entender direito qual que é a perspectiva. Embora o cenário internacional mostre aí que a Rússia tem bastante interferência nessa questão do preço, na oferta também da OPEP, enfim, são vários pontos ali sendo colocados nesse xadrez para chegar nessa composição do preço, né? Vamos lá, né? O petróleo é engraçado,
porque quem acompanha o mercado financeiro, tá? Se nós olharmos um pouco mais para trás no tempo, a gente falava aqui a turma do ISD, e o evento ESG, e o movimento ESG, e aí a gente vê petróleo em abril de 2020 ficando numa cotação negativa. Olha que maluco isso. Tu tinha lá pessoas que estavam pagando para que você levasse o petróleo embora para casa. Aí tu tinha uma janela de mercado negativo de petróleo. E hoje tu tem aí o petróleo como um dos problemas no mundo, né? Em função do medo para a inflação. Como é que pode, né? Todo mundo fala aí de longo prazo, mas olha a transformação de cenário que a gente teve aqui de 2019 para agora. Ou a gente muda a forma de analisar, a forma de interpretar, a forma de pensar, ou, de fato, as pessoas vão ficar, né, como diz um amigo meu, barata voa, né? Fica lá tontinho, lá para um lado, para o outro, bate na parede, volta, bate no teto, cai no chão, fica de barriga para cima, né? Fica lá maluco nos cenários. Eu sou um cara que, com a leitura, né, utilizando a geometria comportamental, eu já percebi que o petróleo iria para a região de $100, isso em 2020, né, em função da forte resposta que nós tivemos do mercado neste período, né, quando a gente volta muito forte para os $45 o barril ali no período, que foi em junho de 2020. Tá? E aqui todo mundo falava que o mundo estaria parado e tudo mais, só que era um contexto diferente, era um cenário diferente. Tá? Hoje a gente se prepara assim, porque depois de uma recessão, o que tu vai ter? Tu vai ter um mundo, né, sendo novamente estimulado. Para quê? Para crescer. Ninguém vai querer ficar muito tempo, né, sem crescer. O mundo vai se adaptar, isso é óbvio. A gente está com medo porque vai chegar a recessão, uau, o que eu faço? Né? É medo de quem nunca viveu o cenário. E de fato, né, é normal um cenário incerto, um cenário não vivido. Mas uma coisa que a gente tem que entender são os processos. Acho que o mundo hoje tem processos, muitos processos, conhece muita coisa para poder mudar isso. Claro que a gente está vivendo o quê? Uma ressaca de 2 anos. Felipe, a gente aceitou, o mundo aceitou ficar 2 anos em casa. 1 ano e meio em casa, o mundo inteiro. Não foi uma pessoa, 2 pessoas, uma cidade, uma cidade ficou em lockdown. Não, o mundo inteiro permitiu ficar. E agora a China está de novo nesse processo. Né? Então, assim, a gente tem que entender que a consequência disso é muito forte. Né? E se a gente for olhar a resposta que a gente teve da inflação no mundo, aquilo na verdade foi como se fosse tu tomar o mundo estava doente, né? E tomar uma bezetacil. Tu não toma uma bezetacil porque quando tu pega uma gripinha, tu toma uma bezetacil quando tu tá com um problema de saúde ali, uma infecção, né, de certa forma forte, do que o organismo reaja. E a gente está tendo isso, né? As economias, os mercados, eles estão tomando um choque e estão reagindo a todo esse período de pausa. Se tu for olhar o movimento da economia, com todo mundo em casa, parado, estava adoecida. E é óbvio que agora a gente está naquele processo de conseguir melhorar. Dentro desse processo, nós temos o petróleo. O petróleo, né, desde que teve a invasão na Rússia, na Ucrânia, pela Rússia, o petróleo disparou, foi a 138, mas aqui ficou durante muito pouco tempo nesse processo, foi 1 semana ali, e depois aumentou a volatilidade. Né? Óbvio que se tu olhar para um ângulo de escassez, tu tem uma resposta. O mundo vai ficar escasso, o mundo quer inflação, petróleo vai continuar num processo de escalada muito forte. Beleza. Se nós voltarmos um pouco no tempo e olharmos para o minério de ferro, o que se falava do minério de ferro ali no final de 2020? Né? O que a gente olhava para o minério de ferro na metade do ano passado, 2021, com o minério de ferro lá nas alturas. Tá? Era mesmo pensamento, mesmo olhar, mas não tinha uma guerra, mas tu tinha ali uma China e um ecossistema da China voraz ali para o minério de ferro. E o que a gente teve de resposta? Uma queda de 50% do minério de ferro. A gente teve uma resposta, uma queda de 50% no minério de ferro. Então, agora, eu falava com vocês na semana passada sobre petróleo,
semana passada e semana retrasada, eu mostrava, olha, para mim a gente tem espaço para voltar aqui a 98, 99 dólares. Voltou, veio, está respeitando aqui acima. Só que uma continuidade desse movimento voltaria aqui para 81. Tem narrativa e tem explicação para isso? Claro que tem. Qual é uma das narrativas? O medo da recessão. O mercado se movimenta em expectativas, então o medo da recessão. Qual é a outra narrativa, né? A questão dos lockdown na China. Então, sim, narrativa para o mercado, para o petróleo cair? Claro que se tem. Até porque quem constrói as narrativas ali, né? A primeira narrativa é o primeiro... Vamos lá, a principal agência de notícias vai buscar a narrativa em cima de algum analista que, pô, em algum momento no tempo tem ali um relacionamento e tem um interesse por ali. Então vai dar a primeira narrativa. E o mundo depois ele fica repetindo aquela narrativa fica reverberando, né, em cima de todas as agências, em cima de todos todos os mercados. Tá? Mas eu enxergo sim, não me surpreenderia se o petróleo voltasse a 80 dólares, isso traria um desestímulo, uma diminuição da pressão inflacionária, né? No mundo seria positivo, né? Acho que seria uma resposta mega positiva se voltasse para cá, e óbvio, né? Como a gente já teve aqui 2 etapas de correção, a gente volta a estar num cenário para continuar a escalada de preço. Tá? E o movimento de alta no petróleo, né, voltando a se ter, eu enxergo aqui um movimento que pode chegar lá na região dos 170 dólares. Se tiver uma sequência de alta novamente, né, vai ser para ir buscar os 170 dólares o barril. É isso, Felipe. Maravilha, Guga. Baita análise aqui sobre esse cenário para petróleo e tudo mais. Valeu então, Guga. Muito obrigado aí mais uma vez por estarmos juntos. Ótima terça, bons negócios para você. Até amanhã. Valeu, um abraço, pessoal. Tchau, tchau.